Bom, vamos começar essa mensagem. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos já ouviram esse tipo de frase? As aparências enganam. Quem aqui já ouviu essa frase? Acho que todo mundo, né? E aquela outra, quem vê cara não vê coração. Todo mundo já viu também? E aquela outra, nem tudo que parece é. Existem mais frases desse tipo. Alguém pode sugerir mais alguma aí? Nem tudo que reluz é ouro. Nossa, essa eu devia ter colocado aqui. Não coloquei. Tem mais alguma? Porque aí eu posso falar num outro sermão que eu for pregar outro dia. Tem mais alguma dessas daí que vocês sabem? Diga com quem antes e te direi quem é. Essa daí é profunda, hein? Cara, existem muitas frases que já foram ditas, mas para pessoas que são maduras, estou falando aqui para um público maduro, nós sabemos que existe a realidade e existe aquilo que a aparência produz. Não é verdade? Quem aqui concorda comigo? É aquele negócio da expectativa e a realidade, não é verdade? A expectativa de você ter um filho que ele não chora e dorme 12 horas direto. A realidade dele acordar de uma em uma hora e você parecer um zumbi vivo. Existe a expectativa, existe a realidade, e nós podemos usar inclusive as redes sociais demonstram muito disso. Quem aqui tem Instagram? Você percebe que ninguém posta desgraça no Instagram? Não é verdade? Geralmente post a respeito de uma dor interna, de uma depressão ou de algo mais profundo, só se posta após esse período de turbulência, após esse período de dificuldade, as pessoas postam, olha só, eu vivi a depressão, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas a verdade é que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas demonstram ser uma coisa no Instagram, e aquilo, grande parte das vezes, não condiz com a realidade que elas vivem. Então elas postam sorrindo, elas postam se divertindo, elas postam celebrando, mas quando nós vamos ver a realidade é que são pessoas que estão destruídas, são pessoas que estão acabadas emocionalmente, são pessoas que estão infelizes. Ou então aquele marido que posta foto com a família, posta foto sorrindo, posta foto fazendo carinho na esposa, posta foto se mostrando ser um bom pai. Então quando o celular é desligado, que se pode perceber a realidade, e a realidade mostra que é um homem impaciente, é um homem frio, é um homem muitas vezes agressivo verbalmente e pouco amoroso. Isso serve também para as mulheres, e a internet é um termômetro para esse tema. E mais uma vez eu preciso frisar que existe a aparência e existe a realidade. Amém? Todos comigo aqui? Glória a Deus. A aparência é algo externo, quem concorda comigo? A aparência é algo externo que não reflete necessariamente aquilo que está dentro, né? Então o homem vê a aparência de algo e faz um juízo referente àquela aparência. Muitas pessoas olham um pastor um pouco mais jovem, que talvez não se vista tão tradicionalmente, que tenha um linguajar um pouco mais contemporâneo, e já julgam. Não é o meu caso. Diga-se de passagem, não é o meu caso. Eu não vim com terno hoje porque ou à noite eu venho com terno hoje, entendeu? Mas muitas pessoas acham que a unção está no blazer. Uma vez o pastor José Luiz me disse que ele foi pregar numa assembleia, se eu não me engano, e ele disse que ele chegou até aquele lugar, e o pastor disse para ele, o pastor presente disse, eu vou te dar a gravata para você pregar. Ele disse, não, bota a gravata para pregar. A unção está na gravata? Bota a gravata para pregar. Porque muitas vezes as pessoas olham a aparência e julgam algo que não é o que está dentro. É o externo, é o estereótipo. Mas quando nós falamos de realidade, é aquilo que está dentro. Aquilo que muitas vezes as pessoas não querem demonstrar, aquilo que muitas vezes as pessoas rejeitam, ou então que outras não querem enxergar, mas a realidade, Deus enxerga e faz um juízo verdadeiro. Enquanto a aparência, o homem faz o julgamento, a realidade, a essência, quem vê é Deus, e é Ele quem faz um juízo verdadeiro. E a verdade é que as relações humanas são marcadas sempre pelo julgamento baseado na aparência. Você quer um exemplo disso?
Eu não sofro preconceito por conta da minha cor, mas eu tenho irmãos que são da cor preta e sofrem preconceito simplesmente por terem uma cor diferente. Isso, além de abominável, é pecado. Quando eu era jovem, nossa, agora eu fui longe, né? Cara, eu tenho que me controlar, né? Quando eu era jovem, parece que eu sou muito velho, mas eu fiz a minha primeira tatuagem com 15 anos, e eu me arrependo profundamente. E eu não estou falando para vocês fazerem tatuagem, tá? E nem estou falando que quem tem tatuagem é endemoniado, porque depois dessa eu fiz outras, mas esse não é o caso. O caso é, eu fiz, na época era uma moda fazer tatuagem com letras japonesas, desenhos, né? E eu fiz e achei maravilhoso na época. E eu lembro de tirar olha só como é velho que eu vou me entregar. Eu lembro de ir num lugar tirar uma Xerox para a empresa que eu trabalhava. Vocês veem como faz tempo. E eu cheguei a esse lugar para tirar uma Xerox, essa tatuagem minha, ela fica atrás no braço, e uma senhora japonesa veio me atender. E a princípio ela veio muito simpática. Arigatou? Né? Nem eu sei o que ela falou, mas ela veio de forma muito simpática. E eu falei, vou buscar o documento. A hora que eu virei, ela falou, pode ir embora da minha loja. E eu falei, o que eu fiz? Né? O que aconteceu? Por que dessa reação? Ela disse para mim, quem tem tatuagem é bandido. E eu fiquei muito ofendido na hora. Eu falei, cara, eu não sou bandido, eu estou trabalhando. Eu vim aqui para o meu trabalho e, gente, perante Deus ela não me atendeu. Ela fez um julgamento por algo exterior e julgou que eu fosse alguém que eu não era. Mas o relacionamento das pessoas são baseados dessa forma. Rótulos, rotular a pessoa se tornou algo terrível e padrão nos dias de hoje. Machista. Se você discorda de uma feminista, você é um machista. E desculpa se você é feminista, deixa eu te falar uma coisa. Se alguma ideologia é maior que o evangelho, você está em pecado. Ponto. Machista, homofóbico, depressivo, mal educado, endemoniado, fascista, esquerdopata. Cara, são tantos rótulos que nós colocamos em pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te chamou para colocar rótulo em ninguém. Se algum irmão seu pensa em linhas diferentes na área política, meu querido, você não tem que rotulá-lo simplesmente porque ele pensa diferente. Nós somos seres diferentes. Imagina se todo mundo pensasse igual. Talvez você falaria, uau, que incrível. Ia ser terrível. É bom ter ideias diferentes. É bom nós estarmos abertos a ouvir outras pessoas. Nossos valores têm que estar acima de todas as coisas. Isso é óbvio, é um fato. O evangelho tem que estar acima de todas as coisas. Mas o que nós temos visto, inclusive dentro das igrejas, são os rótulos sendo colocados e escancarados, esfregados na cara das pessoas, como se as pessoas quisessem ter vivido algum tipo de problema. E os rótulos, eles são criados para definir, para diminuir, às vezes para elogiar, mas muitas vezes para distorcer algo que Deus colocou sobre você. O que o inimigo não pode muitas vezes te colocar, te tocar e destruir, ele coloca distração. Ele simplesmente coloca rótulos para que você se chateie, para que você se deprima, para que você perca o seu foco. E é importante que nós entendamos algo. Os rótulos são temporários e colocados por pessoas, mas a marca de Deus, ela é permanente, e o propósito é definido através dessa marca. Amém? Hoje nós vamos andar por bastante versículo, você não precisa se preocupar, acompanha aqui comigo que vai ficar mais fácil do que você abrir a sua Bíblia. Se você quiser abrir também, está tudo certo, só para você não se perder. Mas para provar que o rótulo não te define, que Deus tem uma marca que Ele imprimiu sobre a sua vida, vamos ler comigo o que está escrito em Jeremias 1, capítulo 4 e 5, diz assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei.
e te constituir profeta às nações. Ou seja, através desse texto nós podemos observar que a marca de Cristo, a marca que Cristo coloca sobre você, evidencia o seu propósito. Amém? Nós vimos isso através da vida de Jeremias. E nós podemos ver isso através de inúmeros personagens bíblicos que nós lemos e admiramos. Sabe um deles? Davi. Quando nós vemos a história de Davi, muitas vezes o que é dito é: Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aí a gente cita um pouco a questão do pecado dele, a questão da conduta, a questão da postura. Mas nós dizemos: Davi derrotou o gigante, Davi derrotou Golias, Davi foi instituído rei de Israel, Davi foi pai de Salomão, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e prova que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes aquilo que Deus falava para Salomão que ia fazer, ele dizia: eu vou fazer por conta de Davi, eu farei isso por conta de Davi. E o próprio Deus muitas vezes dizia: Davi, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Então nós sabemos que Davi foi um homem grande, foi um homem influente demais para nós até os dias de hoje, a ponto de nós contarmos a história para os nossos filhos. Mas nós precisamos entender o contexto, para que nós entendamos que Davi foi um homem marcado por Deus. Nós precisamos entender e correr atrás do tempo na história, para que nós possamos compreender de forma mais ampla aquilo que Deus fez na vida de Davi, amém? Vamos começar aqui, olha só. Depois de José ser vendido por uma caravana midianita, José fica lá 13 anos até ser constituído governador do Egito, amém? Segundo homem do Egito. Então ele traz o povo de Israel, porque o povo de Israel ia passar fome, ia morrer, era tempo de seca. O povo de Israel vem e foi um tempo ótimo, um tempo de abundância. Só que o povo de Israel fica tempo demais no Egito, a ponto de se tornarem numerosos, a ponto de se tornarem grandes, e os egípcios começarem a olhar para eles e falar: olha só, nós temos um ponto aqui, nós temos um povo que tem se tornado numerosos, nós temos um povo que tem se tornado rebelde, que é outro tipo de cultura, o que nós precisamos é escravizá-los. E o povo egípcio começa a escravizar o povo de Israel. Então a história conta, depois disso surge Moisés. Moisés tem toda aquela história que vocês já conhecem. Moisés prepara Josué. Josué leva o povo à terra prometida. Moisés, lógico, abre o caminho, tira o povo do Egito. Josué leva a terra prometida, só que Josué não prepara sucessor nenhum. E aí nós entramos no período dos juízes. O período dos juízes era o quê? O povo pecava, o povo se afastava da presença de Deus, o povo pecava, o povo vivia uma vida promíscua, adorava outros deuses, e aí os inimigos vinham e saqueavam, roubavam, matavam. Aí o povo se arrependia, clamava por perdão, clamava por arrependimento. Deus olhava e levava a um juiz, o juiz ia, resolvia, arrumava a casa, e nós vemos esse ciclo acontecendo por muitos e muitos anos. Esse período de juízes demorou mais de 300 anos. Diversos juízes foram levantados, juízes conhecidos e outros não tão conhecidos, Mas o que acontece é que no fim desse período, Samuel, que foi o último juiz, o povo fala para Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Deu de ter juiz, nós queremos um rei. E Samuel vai falar com Deus, e Deus fala: olha só, eles têm contato direto comigo, eles não precisam de um rei, eles já têm o rei dos reis. E o povo fala: não, nós queremos um rei, e nós escolhemos Saul. O povo escolhe Saul. E a Bíblia fala que a escolha do povo foi muito por conta da aparência que Saul tinha. Porque se fosse pela marca, pela essência, eles teriam perguntado para Deus. Mas através da aparência o povo fica impressionado. Olha o que diz lá em 1 Samuel 9:2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Era o Brad Pitt de Israel, Ronaldinho Gaúcho de Israel. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E a história mostra que Saul foi escolhido, e Samuel unge a Saul, e fica tudo bem. No começo Saul realmente estava lá intercedendo pelo povo, ele era um homem nobre, ele era um homem generoso, mas o caráter começou a ser revelado a partir do momento que uma unção é posta sobre a vida dele, e ele começa a revelar o seu coração, a desobediência. E a Bíblia nos conta ao longo desse
desse livro de 1 Samuel até 2 Samuel, nós vemos a história de Davi. E o que aconteceu é que em um determinado momento, Deus manda que Saul fosse a determinado lugar e destruísse tudo. Os animais, as pessoas, eram os inimigos. E o que Saul fez foi destruir o povo, pegou os melhores animais, os animais mais bonitos, e pegou também o rei dos amalequitas, e Deus ficou furioso pelo ato de desobediência de Saul. Deus tinha um propósito para aquilo, e Saul estragou o propósito de Deus. Está escrito lá em 1 Samuel 15:10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Agora você pensa uma coisa, Samuel tinha sido treinado por Eli desde criança, e ele recebe uma nova ordem de Deus. Deus revela, eu vou tirar a unção de Saul. E Samuel, de certa forma, resiste um pouco, mas decide obedecer. E Deus fala para Samuel, em 1 Samuel 16:1, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. E aqui começa a história de Davi. Saul perde a unção, e Deus dirige Samuel, para que Samuel escolha um dos filhos de Jessé. E mais uma vez, o que aconteceu, foi que a aparência quase pegou Samuel no pulo. Porque Samuel olha Eliabe, o filho mais velho, o primogênito de Jessé, e fala, acho que é esse. Ele tem pinta de rei, é bonito, é charmoso, fala bem, acho que é esse cara, é o rei. E Deus, na hora, instantaneamente, repreende Samuel. Em 1 Samuel 1 Samuel 16, versículos 6 e 7, diz assim, sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o meu ungido. Olha só, Samuel dizendo, certamente está perante o Senhor o meu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, olha só, o homem vê a aparência, porém o Senhor o coração, a marca impressa. E a história de Davi é marcada por isso, porque Deus instrui Samuel para que Samuel fosse além, e ouvisse o direcionamento que Deus tinha para aquele povo, e escolhesse a pessoa, não segundo a sua aparência, mas segundo o propósito constituído por Deus. E hoje eu quero abordar com vocês de forma bem prática, bem rápida, 5 lições que nós aprendemos sobre a marca de Deus em Davi, e como essa marca de Davi também reflete coisas em nós ainda nos dias de hoje, porque Deus não muda, Deus nunca mudou, Deus Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Então coisas que Ele fez no passado, Ele continua fazendo nos dias de hoje, e padrões que Ele trouxe no passado, são ainda padrões aplicados nos dias de hoje. Eu quero que você acompanhe comigo, presta atenção, não que Deus não possa fazer diferente, Ele faz diferente, mas Ele mostra a história, para que nós possamos olhar e entender que existem padrões de Deus, amém? Glória a Deus. Primeiro padrão que eu quero te falar, é que a marca é um sinal de Deus no interior, amém? Quem concorda comigo? Repete assim, a marca é um sinal de Deus no interior. O rótulo ele é temporário, ele é passageiro, mas a marca ela é permanente, porque ela foi instituída, instaurada pelo próprio Deus. Algumas pessoas vão querer te rotular ao longo da sua vida, ao longo da sua história, ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada. E elas vão querer colocar rótulos pesados demais. Eu carreguei rótulos durante muito tempo na minha vida. Rótulos colocados, inclusive por pessoas que eram da igreja. Rótulos colocados por pessoas que deveriam me encorajar no meu momento de adolescência e pré-adolescência, mas que ao invés de me ajudar, me jogaram lá para baixo. Eu fui taxado de coisas que eu nunca fiz. Aliás, naquele momento eu não fazia. Então eu fui taxado de briguento, e eu não era briguento.
Eu fui taxado de maconheiro e eu não fumava maconha. Eu fui taxado de mal educado, eu fui taxado de burro, eu fui taxado de irresponsável, eu fui taxado de tantas coisas e marcas pesadas, rótulos pesados que colocavam sobre mim, num período de formação que quase me levaram para o caminho oposto que eu deveria seguir. Eu nunca fui uma criança rebelde, eu sempre fui uma criança de atitude, diferente. Eu nunca desrespeitei um professor, eu nunca fui mal educado com um professor. Quando eu fui expulso de uma escola, eu já contei isso, eu já não fui expulso, eu fui convidado a me retirar. É verdade. Talvez se eu não aceitasse o convite, eles me expulsariam, mas eu aceitei, tá? Prova que eu sou educado. Mas quando eu fui expulso dessa escola, eu lembro da diretora chegar para minha mãe e falar assim: o seu filho não vai ser ninguém na vida se ele não mudar a atitude dele. E eu não desrespeitava o professor, eu era amigo de todo mundo, a ponto, antes, no último dia de aula, os inspetores me tirarem da minha sala, me levarem para a sala dos inspetores, e ter bolo para mim, fizeram uma despedida para mim. Eu nunca fui rebelde, mas o problema é que muitas vezes nós não conseguimos lidar com pessoas diferentes, e aí é mais fácil rotular do que olhar e tentar entender. Hoje em dia, os professores muitas vezes, eu sei, cara, a profissão de professor é algo muito delicado. Eu entendo que todo professor faz por paixão, não é por remuneração, não é por status. Hoje os alunos agridem verbalmente os professores, né? Hoje existe a conivência dos pais para com esse tipo de agressão. Mas existem também os professores que são meio ruins, que ao invés de olhar um aluno que talvez esteja com um foco um pouco ruim, é mais fácil diagnosticar o aluno com TDAH, do que olhar e falar: vamos trabalhar nisso. Me mandaram para uma psicopedagoga, e eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Ela falava: liga os pontos. Eu falava: liga os pontos, a minhoquinha. Eu falava: meu Deus do céu. Sabe no que me ajudou nisso? Nada. Porque eu sabia ligar os pontos, e eu chegava na escola e eu continuava indo mal. Muito porque as pessoas não tinham paciência comigo, paciência de me ensinar, paciência de instruir, e aí é mais fácil rotular do que tentar ajudar. É mais fácil você olhar uma mãe solteira e falar assim: mãe solteira, tá sorteira porque fez alguma coisa, né? Fez o que não devia com a pessoa que não devia, ao invés de você olhar com compaixão e tentar entender a história. O que te fez chegar aqui? O que aconteceu? Seu marido te abandonou? Você teve uma gravidez num momento inesperado? Vem cá, vou estender graça. Não, a gente quer ser tratado com graça, mas não quer estender graça. Você olha um cara que quebrou a empresa, e a única coisa que vem na sua cabeça é: quebrou porque você foi incompetente, porque você não soube administrar a sua empresa. Não. Existem fatores externos que muitas vezes acontecem. Uma multa dada de forma errada, processos trabalhistas muitas vezes criados por maus profissionais na área do direito, que visam simplesmente tirar o dinheiro da empresa. Existe isso. É lógico que existem as empresas que também não arcam, e não são responsáveis perante os seus funcionários, mas existem os dois lados. Então é mais fácil você olhar e falar assim: você é um quebrado, do que você tentar entender a história e tentar ajudar. Nós não fomos chamados para evidenciar o rótulo nas pessoas, nós fomos chamados para evidenciar a marca de Cristo nas pessoas. É para isso que você foi chamado. Só que muitas vezes, por ser um sinal no interior, a marca ela não é vista tão facilmente. Jessé, o próprio pai de Davi, não viu a marca de Davi. Samuel não reconheceu Davi. E ele mandou: traz todos os teus filhos. E ele foi indo filho por filho, olhando e falando: acabou, não tem mais ninguém, porque não é nenhum desses aqui.
A sua marca talvez muitos não reconhecem, mas Deus já sabe qual marca é essa, e ela vai determinar o propósito para a sua vida. Deixa eu te falar, não é porque você não é tão conhecido que você não foi marcado. Às vezes a gente acha que por a gente não exercer uma grande influência, não existe marca sobre as nossas vidas. Deus te chamou para influenciar o seu ambiente onde você vive. Você já parou para pensar que talvez dentro do seu ambiente de trabalho, aquelas pessoas não queiram ouvir um pastor, mas adorariam te ouvir? Talvez elas falem assim, não, pastor, eu vejo muitas notícias sobre pastores. Eu sei que pastor é isso, pastor é aquilo, e isso me deixa muito bolado, muito chateado, porque eu odeio quando as pessoas generalizam, porque eu sei o preço que eu pago. Eu sei o preço que os pastores que trabalham nesse lugar pagam, para ser chamado de qualquer outra coisa. Mas, infelizmente, os bons, muitas vezes ficam comprimidos e suprimidos perante aqueles que são maus. Mas você já parou para pensar que talvez aquele seu amigo não ouviria um pastor, mas ouviria você? Você é a influência sobre a vida dessas pessoas. Quando Samuel mandou Jessé reunir seus filhos, Davi não tinha sido convidado. Davi estava sendo provado no particular, para que então ele fosse exaltado no público, de forma pública. Eu quero te falar, você não pode permitir que as pessoas coloquem rótulos sobre você. Não permita, ninguém pode dizer aquilo que você é. Deus já instituiu a marca que Ele tem para a sua vida, e é essa marca que você tem que se agarrar. Eu não sei como você entrou, quais são as suas emoções no dia de hoje. Eu não sei se você entrou aqui dizendo, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada, a minha família não dá certo, eu sou um péssimo pai, eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo marido, eu sou isso, eu sou aquilo. Rótulos colocados por pessoas ou até mesmo por você, precisam ser quebrados para que a marca de Deus seja evidente na sua vida. Amém? Glória a Deus. A segunda lição que nós aprendemos na história de Davi é que a marca vem sempre antes da posição. A marca vem sempre antes da posição. Deixa eu te falar uma coisa, primeiro Deus quer trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Acontece que muitas vezes as pessoas querem o prêmio sem ter a corrida, querem o prêmio sem ter pago o preço, querem a medalha, querem o mérito, querem, o holofote, sem terem mexido um dedo. Não é assim que vai acontecer, porque Deus tem uma posição já estabelecida, para que você tome posse, para que você exerça influência. Talvez você não saiba, talvez ela seja desconhecida por você, e até mesmo por aqueles que estão caminhando com você à sua volta, mas essa marca de Deus, ela vai te dirigir para o propósito dele na sua vida. Você não pode se impressionar com os rótulos que as pessoas colocam em você. Deixa eu te falar, maior do que os rótulos é a marca. O que vai te definir, o que precisa te definir, não é a sua situação circunstancial do dia de hoje, mas algo que Deus viu na eternidade para a sua vida. Foi isso que Deus viu em Davi. A marca de Davi garantiu que ele vencesse um urso e um leão. A gente fala isso de forma banalizada, pastor. Quantos aqui já enfrentaram um leão? Vocês estão de sacanagem, vocês nunca enfrentaram um leão? Você já parou para pensar que a gente fala que Davi venceu um leão como se Davi tivesse feito um carinho num gatinho? Meu querido, na minha lua de mel eu fui para a África do Sul, e eu fui num parque de leões. Nesse parque de leões tinha a jaula do leão de 0 a 3 meses, aí tinha uma outra jaula de leões de 4 a 6 meses, e aí até 9 meses, mais do que isso o leão te comia, aí você não ia. Mas eu fui na jaula, e eu adoro animais, eu gosto muito de animais, e eu fui na jaula do leão de 0 a 3 meses. A hora que eu entrei, eu falei, que bonitinho, isso aqui tem 45 dias, que lindo, vem cá bichinho, parece um gatinho maiorzinho, sabe, um gatinho bombado assim, e veio vindo. Daqui a pouco veio um de 3 meses e sentou no meu pé. Aquele cachorro não.
Aquele leão era do tamanho do pitbull, ele sentou no meu pé e eu queria tirar o pé e ele ficava... E eu falei pro cara, amigo, eu acho que ele vai comer meu pé. Aí o cara falou, fica tranquilo, ele não morde. Eu falei, não morde? É o meu pé que está embaixo, não é o seu. Eu quero tirar o meu pé daquele, não se mexe. Uma hora ele vai sair, ele ainda não tem dente. Eu falei, dente de leão é igual corintiano, surge, brota. Quando você menos espera, surgiu o dente, o canino nasceu. Eu fiquei com medo, cara. E eu gosto de animal, eu gosto muito de cachorro, eu gosto muito, mas é leão. E aí ele falou assim, vamos para a próxima jaula? Eu falei, vamos. Aí ele falou, mas se você tem medo é melhor não ir. Eu falei, então não vamos. Porque ele falou, quando você tem medo, você solta alguns tipos de hormônio, e quando você solta esses hormônios, eles sentem, eles podem te atacar. Eu falei, eu sou tudo nessa vida, menos burro. Eu acabei de casar, eu estou feliz da vida. Eu estou fazendo o que eu não pude fazer durante trocentos anos, agora está liberado, você quer que eu morra? Não vou. Não vou entrar nesse lugar, não vou estar nesse ambiente, não é para mim, e eu não fui. Mas a hora que nós estávamos saindo, tinham os leões maiores, e eu ouvi o rugido do leão. Meu querido, aquilo me arrepiou da cabeça aos pés. Foi um som que eu nunca ouvi na vida. Quando eu lembro disso, eu penso Davi lutando com aquele leão. Eu falo, como é possível um ser humano derrotar um leão? A gente banaliza isso, da mesma forma que a gente banaliza, ele derrotou um urso. E a gente acha que ele lutou com um panda. Com um panda pequenininho, né? Aqueles vídeos que a gente vê japonês do panda comendo bambu. A gente acha que era assim, Davi está andando, o panda comendo bambu, brincando, eu vou lá brincar com ele. Não, cara, era um urso. A marca de Deus começou a ser evidenciada quando Davi venceu esse urso, porque aquilo o faria um grande guerreiro. Talvez todos nós falhássemos aqui, se nós fôssemos olhar com os olhos naturais, mas Davi tinha algo que nós também temos. Davi tomou posse de algo que nós precisamos tomar, a presença irreparável de Deus em nossas vidas. Você sozinho é ninguém, você com Deus é a maioria. Essa marca de coragem de Davi garantiu que ele enfrentasse Golias. Nenhum dos guerreiros que estavam lá no vale de Elá tiveram coragem para enfrentar Golias. Nem mesmo Saul, que era forte, bonito. Davi não tinha treinamento para enfrentar um guerreiro, mas ele tinha sido treinado no particular, para que ele pudesse ser exaltado em público perante as pessoas. A marca de Davi garantiu muitas coisas para ele. Você pode ter planos, e está tudo bem você ter planos. É como um casamento. Homens, nós temos planos, amém? A palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas o sim vem de quem? Dos lábios do Senhor. Nosso casamento é assim. O homem faz planos, mas o sim vem dos lábios da mulher. Essa piada é uma piada que eu vou usar hoje à noite. Brincadeira, não vou usar não. Mas a verdade é essa. Deus, Ele sabe que nós temos planos, mas Ele não olha os nossos planos, Ele olha o nosso coração. E assim sendo, Ele te exaltará no momento certo. Assim como fez Davi. Pensa uma coisa e guarda isso no seu coração. Antes de trabalhar através de você, Ele vai trabalhar em você. O Kevin e a Isa fica em pé, Kevin. Glória a Deus pela vida do Kevin. Dá um tchau, acena para as pessoas. O Kevin e a Isa hoje são líderes dos teens. Quanto tempo faz que você serve na casa do Senhor, Kevin? Desde os 2 anos de idade. E eu posso falar porque a mãe dele é uma mulher que sempre está aqui. Eu venho na igreja há muitos anos. O Kevin era aquela criancinha, pentelha. Brincadeira. Mas estão fazendo um ótimo trabalho com os teens. Antes de receberem a posição, receberam a unção. Lucas Lindolfo e Carol Lindolfa.
antes de receberem a posição de pastores, receberam a unção que vem dos céus. Deus vai te exaltar primeiro, para depois começar a trabalhar através de você. A obra é em você, para depois ser através de você. Não queira antecipar processos, não queira pular etapas. Deus precisa fazer algo e Ele quer fazer algo na sua vida. Para que a obra de Deus, para que a marca do Senhor seja escancarada e evidenciada, você precisa estar em concordância e obediente àquilo que Ele quer falar sobre você e através de você, amém? Terceiro ponto que eu quero falar, é que a marca não faz de você um problema, mas ela faz de você a solução para o problema. Porque mesmo, vamos pegar a história de Davi, mesmo após ele ter sido ungido, Davi não largou tudo e saiu correndo para o palácio. Ele derrota Golias, aliás, quando ele vai enfrentar Golias, Saul faz uma promessa, né? Ele já tinha a unção de Jessé sobre a vida dele, aliás, a unção de Samuel sobre a vida dele, que ele seria o novo rei. Mas ele simplesmente não chega para o pai dele e fala: pai, é o seguinte, a partir de hoje o Senhor viu, o Senhor é testemunha, eu vou ser o rei, não me peça mais nada, estou de boa, vou esperar aqui no meu tempo para as coisas acontecerem. Muito pelo contrário, ele continuou fazendo exatamente aquilo que ele fazia. Muitas pessoas recebem uma promessa de Deus e aí falam assim para mim: e agora, o que eu faço? Já recebeu isso, pastor Rubem? Já recebeu isso, pastor Daniel? As pessoas recebem algo de Deus, você vai fazer isso, você vai para as nações, e elas chegam na gente e falam: e o que eu faço? Sabe qual é a minha resposta para essas pessoas? Continue fazendo a última coisa que Deus te pediu para fazer, porque talvez isso demore. Na vida de José demorou 17 anos, na vida de Davi, até o tempo dele ser ungido, do período que ele foi ungido até o período que ele entrou como rei, demorou também mais de 10 anos. Continue fazendo, porque Deus vai trazer à memória as pessoas, Deus vai colocar na memória das pessoas a sua vida, para que o seu chamado seja exercido de forma plena através daquilo que Ele quer. Pensa uma coisa, Davi não foi um homem segundo o coração de Deus somente depois que ele se tornou rei. Ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um adorador. A marca de adoração dele já existia, ele já era um adorador. Mas o que acontece é que Saul começou a ser atormentado. Uma vez que a unção saiu da vida dele, ele começa a ser atormentado por espíritos malignos. E aí ele diz: olha só, eu preciso que vocês tragam alguém aqui para tocar para mim, para eu me acalmar e tal. Adivinha quem é lembrado? Quem é lembrado? Davi foi. E aquela pessoa que lembra fala: lembrei de alguém, filho de Jessé, o belemita. Agora ele não era mais franzino, ele já era forte, ele já estava preparado. E Davi é chamado para ajudar Saul. Davi, primeiramente, mesmo após ter sido ungido rei, ele não entra no palácio como rei, ele entra no palácio como servo. Deixa eu te falar uma coisa: quando você está no centro da vontade de Deus, você não precisa se matar por posição, você não precisa brigar por posição, você não precisa brigar para ter reconhecimento. Deus vai te exaltar no tempo oportuno. Sabe por que talvez isso não esteja acontecendo? Porque você tem decidido fazer conforme a sua vontade. Talvez você não tenha esperado, não esteja esperando o tempo de Deus. Você fala: Senhor, estou cansado de esperar, farei eu da minha forma, farei eu do meu jeito. E aí o que Deus fala para você é: vai, quer ir? Faça. Os meus planos são melhores, mas se você quer ir fazer, faça. É uma decisão sua. A gente precisa parar de terceirizar a responsabilidade. Você é responsável pelas suas atitudes, você é responsável pelas suas escolhas. Não impute culpa a Deus quando você decidiu fazer algo, antecipar um processo que Ele pediu para que você esperasse. Voltando aqui à história, quando Davi chegou no vale de Elá, o povo estava sendo afrontado por Golias por 40 dias, e ninguém via uma solução, ninguém via algum jeito certo de se fazer. Eles temiam a morte, eles sabiam que eles seriam, escorraçados por Golias.
Mas Davi, impulsionado pela marca de Deus, se indignou e enfrentou Golias. E quando isso acontece, a sua marca é evidenciada e é exposta. Uma marca que ele já tinha se torna evidente, outras pessoas começam a ver. Aquele momento foi um ponto de inflexão, de subida, que deu uma guinada na vida de Davi. E vai ter momentos na sua vida que vão ser pontos de virada. Pontos onde você vai se lembrar no futuro e vai falar, foi ali que começou. Sabe quando começou esse ponto de inflexão na minha vida? Quando eu decidi abrir mão da minha vida profissional para seguir o Evangelho. Esse foi um ponto de inflexão, onde eu olho para trás e falo, aquela minha decisão me trouxe para cá hoje, onde eu estou hoje, vivendo o que eu estou vivendo hoje, graças àquela decisão. Empoderado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, a decisão certa de não postergar uma decisão que eu precisava tomar naquele momento. Na sua vida vão ter momentos cruciais, que Deus permite para que você de uma hora para outra mude o seu destino e mude a sua história. Uma decisão errada rouba o seu propósito, uma decisão certa escancara o seu propósito. Quando isso acontecer, saiba que foi você quem decidiu. Deus tem um plano, Deus tem um objetivo, nós muitas vezes atrapalhamos. Deus quer que você saiba que Ele não se importa com o rótulo que você carrega, mas Ele está preocupado em evidenciar a marca que você tem. Quarto ponto que eu quero falar para você é que a evidência da marca sempre é resultado de obediência. Sempre é resultado de obediência. Moisés não se sentia capaz, mas obedeceu. Josué não se sentia capaz de substituir Moisés, mas obedeceu. José, abalado emocionalmente pelo tanto de sacanagem que sofreu, obedeceu. Davi, depois de ter sido ungido, começa a fazer entrega, delivery para os seus irmãos, iFood, naquela época. Seu pai fala para ele assim, filho, eu preciso que você vá até o vale de Elá e leve comida para os seus irmãos. Uma pessoa arrogante, como muitos no dia de hoje, falariam, não, jamais. Eu sou rei, cara, eu não sirvo ninguém não, as pessoas me servem. Manda os meus irmãos sair de lá e vir me servir aqui. Mas a obediência de Davi em levar a comida a pedido do seu pai para os seus irmãos, fez ele chegar naquele lugar e olhar e falar assim, você não vai falar assim do meu Deus não, cara. Você vem contra mim com espadas, você vem contra mim desse jeito, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que nós precisamos entender, que a obediência de Davi o levou para esse lugar. A obediência, ela abre portas, ela expõe de maneira muito forte a marca do Senhor sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te der uma ordem, mesmo que aparentemente não tenha nada a ver com o propósito de Deus na sua vida, obedeça. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque Deus trabalha em todas as coisas para garantir que o propósito dele na sua vida se estabeleça. Às vezes é uma prova, às vezes é um teste, mas se você obedecer, essa marca vai se tornar ainda mais evidente. Sabe, o Enzo, quando ele tinha uns 4 anos, eu não sei o que deu nele, ele começou não rebelde, mas ele começou a falar coisas para me machucar. Acho que todo filho já falou isso, né? Tirando eu que sou um ótimo filho, eu acho. Mas ele começou a falar coisas que me machucavam, não para me machucar, mas que me machucavam. E um dia eu falei com ele, eu falei, Enzo, Deuteronômios, quando ele estabelece os 10 mandamentos, o único mandamento com recompensa é quando ele diz assim, que quando você honra o seu pai e a sua mãe, os seus dias se prolongam, seus dias se tornam grandes, eles se expandem, você vai mais longe, você vai viver mais. E eu tive uma conversa muito boa com ele, a Érica estava junto, nós conversamos, e ele se arrependeu, ele pediu perdão, e aí nós fomos jantar na casa de um missionário, naquele dia. E por que eu estou te falando isso? Entenda que nós estamos falando que a
a marca é sempre um resultado da obediência. E nós, naquele lugar, naquela noite, naquele jantar com os missionários, as crianças dos outros pastores que estavam lá, dos outros missionários, tacando fogo na casa, e a gente via a dona da casa pedindo, não mexe aqui, e as crianças mexiam, não faz isso, e as crianças faziam. E o Enzo olhou para mim, eu falei, não faça, eu falei só isso, não faça. E ele veio, ele sentou do meu lado, e ele ficou do meu lado o jantar inteiro. E as pessoas, após esse jantar, chegaram a mim e a Eric e falaram, como ele é obediente, os dias de vida dele serão longos, né? Coisas que nós tínhamos dito pouco tempo antes, se tornou evidente poucas horas depois. E o que eu quero te falar é que a obediência nas coisas que Deus te direciona, sempre vão evidenciar a marca que Ele tem para você. Agora, como você quer que se torne evidente algo que Deus tem para você, se você não obedece? Se você não ouve, se você decide fazer por sua própria força, sua própria vontade? Não foi assim que Davi fez. Davi não fez para agradar pessoas, ele fez para agradar a Deus. Os rótulos que talvez os irmãos punham sobre a vida dele não tinham valor, porque ele sabia quem ele era em Cristo, quem ele era em Deus. E o último ponto que eu quero falar dessa mensagem é que a marca, ela vai te exaltar através dos obstáculos que você enfrentar. O primeiro obstáculo vencido por Davi ao chegar naquele vale foi ver o clima naquele lugar, naquele vale de Elá, o clima pesado, denso, as pessoas sem perspectiva, as pessoas sem esperança, a certeza da morte, e aquilo gerar uma indignação no coração dele. O segundo obstáculo vencido foi a desconfiança dos seus irmãos, que falaram, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E Davi diz, eu vim trazer comida, mas vocês não estão vendo o cara lá falando um monte de abobrinha, um monte de groselha, vocês não vão fazer nada. E o terceiro obstáculo vencido por Davi diz respeito às circunstâncias daquele momento. Porque quando Saul ouve e fala assim, tá bom, você quer enfrentar? Vai lá enfrentar, põe a minha armadura. E Davi começa a se equipar com a armadura para enfrentar Golias, que estava todo equiparado. Ele não conseguia andar, porque a armadura era maior do que ele, era mais pesada do que ele. Então, além da desconfiança, além do medo que as pessoas tinham, elas também olharam e falaram, não existe chance, você está desprotegida. Mas Deus deu treinamento para Davi, antes mesmo dele estar naquele campo de batalha. Não foi a primeira pedra tirada por Davi, não. Não foi a primeira estilingada que ele deu. Deus preparou Davi, Deus vai usar você para usar as armas que Ele te deu. Pare de querer usar as armas de outras pessoas. Se Davi tivesse pego a espada de Saul, ele teria morrido certamente. Mas quando ele usa as armas que Deus já tinha dado a ele, as armas que ele sabia usar, o processo, o propósito de Cristo é evidenciado. Nós precisamos trabalhar com as armas que o Espírito Santo já nos deu. Nós estamos perdendo batalha, nós estamos perdendo uma batalha ideológica, nós estamos perdendo outros tipos de batalha, porque nós queremos lutar com armas que não são nossas, armas que o Espírito não nos deu, armas que Cristo não nos capacitou para usar. Você quer vencer as ideologias do mundo? Bíblia. Você quer vencer a luta na sua casa? Joelho no chão, oração. Você quer vencer os demônios que estão atormentando a sua casa? Louvor e adoração. Você quer vencer os vícios da sua carne? Você quer vencer as dores que você carrega? Reconheça a sua identidade em Cristo. Nada mais importa. Você é quem Ele diz que você é. Você tem aquilo que Ele diz que você tem. Você pode aquilo que Ele diz que você pode. Sabe, quando nós muitas vezes nos deparamos com algumas dificuldades, a gente trava, a gente congela. E agora o que eu vou fazer? E agora como que eu tenho que agir? Deus, Ele te dá sabedoria, Ele te dá entendimento, e mais do que isso, Ele te dá ousadia. Agora, quantos aqui têm pedido por ousadia? Quantos aqui têm pedido por intimidade? Quantos aqui têm pedido por sabedoria? Eu tenho lido devocional com os meus filhos, e é bem legal que ela é progressiva, e nós estamos em Salomão.
E Deus fala para Salomão: pede o que você quiser. E Salomão fala: eu quero sabedoria. E sabe que nós temos orado, e a Bíblia diz que aquele que pedir sabedoria, livremente, gratuitamente recebe. E aí você está falando assim: eu não consigo lidar com os problemas na minha empresa. Por quê? Porque você está lutando com a arma errada. A gente pede bênção material, a gente pede bênção financeira, a gente pede todo tipo de bênção. Sabedoria, quem é que pediu sabedoria nas últimas semanas? Posso falar para você olhando aqui de cima? 30% da igreja. Quantos pediram respostas para Deus e falaram assim: Deus, eu não vou me mover até que o Senhor fale aquilo que eu tenho que fazer? Quantos fizeram isso recentemente? Quantos aqui tomaram decisões porque acharam que estavam tomando segundo a vontade de Deus e quebraram a cara? Levanta a sua mão. Deus te deu armas, Deus imprimiu uma marca sobre a sua vida, que nós temos que saber quem nós somos diante dele. Você é filho. Tem muitas pessoas que não se relacionam com Deus porque tem medo, porque não acreditam ser boas o suficiente. E realmente nós não somos bons, e bom é ele, e está tudo bem, glória a Deus por isso, a graça de Deus é isso. Então tem aqueles que não se relacionam porque se acham pequeno demais, e tem aqueles que não se relacionam porque acham que Deus é servo, acham que Deus tem que servi-lo em alguma coisa, acham que Deus sempre está devendo. Deixa eu te falar, Deus não te deve nada, Ele não te deve absolutamente nada. Você é quem deve o seu coração e a sua lealdade a Ele, porque um dia Ele demonstrou a sua lealdade com você naquela cruz. Ele não arredou o pé daquele lugar, Ele podia descer, Ele podia fazer as coisas acontecerem, mas para que você fosse salvo, fosse resgatado, e tivesse a marca do Senhor impressa na sua vida, Ele se sacrificou naquela cruz por você. O que você tem feito com o Evangelho de Deus? O que você tem feito com aquilo que Ele tem dito sobre você? Quem você tem ouvido? Quais vozes você tem escutado? É tempo de nós nos posicionarmos, não mais carregarmos os rótulos que as pessoas colocam sobre as nossas vidas, mas pedir: Senhor, evidencia a tua marca em mim, para que todos vejam. Muito tempo se passou até que eu entendesse qual é a marca de Cristo sobre mim. Muitas feridas precisaram ser fechadas, muitas lágrimas precisaram ser derramadas, muita luta interna na minha alma precisou ser vencida, quando eu entendi que eu fui chamado para brilhar a luz de Cristo, e que pouco importa aquilo que as pessoas pensam, o que importa é o que Ele já desenhou para mim. Uma vez me perguntaram: você não fica preocupado em ser duro demais, muitas vezes no culto, falar de forma dura e séria? Eu falei: não, eu não estou preocupado com as pessoas, eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Se Ele me chamar para amaciar, eu vou amaciar. Se Ele me chamar para pegar, eu vou pegar. É para isso que serve o Evangelho. Os obstáculos que estão os obstáculos para nós que estamos no centro da vontade de Deus, ele é só uma oportunidade para que a glória de Deus seja escancarada e para que Cristo seja manifestado através das nossas vidas. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Eu quero, em primeiro lugar, concluir essa mensagem te perguntando: como as pessoas te conhecem? Como as pessoas te veem? Elas te veem pelos seus rótulos? Elas te veem pela sua marca? Porque uma dúvida eu não tenho, uma incerteza eu não carrego. Talvez você carregue: será que eu tenho uma marca? Qual é a marca que eu carrego? Eu tenho certeza absoluta que você tem uma marca. Deus te marcou na eternidade para um propósito gigantesco. Mas a primeira forma dessa marca ser escancarada é você reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Os rótulos, eles podem cair nessa noite. Todo rótulo, todo peso, toda palavra lançada, tudo aquilo que não vem de Cristo cai nessa manhã, para que a marca de Cristo seja evidente na sua vida. E o primeiro passo é você abrir o seu coração e falar: Senhor,
eu quero deixar para trás esses rótulos aqui. E eu quero a marca de filho. Eu quero o selo de filho. E para você fazer isso é muito simples. Você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, é simplesmente você abrir o seu coração. Não para que você se torne um religioso, mas para que você comece um relacionamento verdadeiro com aquele que quer escancarar a marca e o propósito na sua vida. Eu quero perguntar para você que entrou aqui hoje e nunca entregou o seu coração para Jesus, e quer deixar os rótulos para trás e a marca se tornar evidente, aceitando e confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Levante suas mãos onde você estiver e nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Fique com a sua mão levantada onde você estiver. Se você puder ficar em pé no seu lugar, nós vamos orar junto. Glória a Deus, glória a Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se coloque em pé onde você estiver. Se você que deseja entregar o seu coração para Jesus, onde você diz: Senhor, esses rótulos que foram colocados são pesados demais, não me pertencem, e eu quero lançar aos teus pés, e eu quero me deleitar nos teus braços de amor. Hoje eu quero dizer que eu sou um filho, e hoje eu quero te aceitar como meu ajudador e o meu salvador. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, fique em pé onde você estiver. Senhor Deus, nós declaramos cadeias sendo quebradas agora em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade do Teu Espírito nesse lugar. Nós declaramos que Satanás não tem autoridade e poder para segurar os Teus filhos nesse ambiente, Senhor. Que eles possam ter um encontro genuíno contigo em nome de Jesus. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, e nós vamos orar. Não tenha medo, nós não vamos te pedir nada. Nós simplesmente queremos orar com você. Nós queremos te conhecer. Nós queremos impor as mãos e fazer uma oração de forma especial e individual com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que deseja, nesse processo, nesse caminho, saia do seu lugar. Não tenha medo, não tenha medo. Deixa eu te falar, aqueles que se expõem foram conquistados por Cristo. Sai do seu lugar, não tenha medo. Não fique pensando você: depois eu faço, depois eu tomo, depois eu decido. Hoje é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez, para que haja um encontro verdadeiro, uma transformação na sua história. Sai do seu lugar. Se você sente o Espírito Santo tocando em você, não resista à presença do Espírito. Essa que é uma presença irresistível. É dia de você entregar o seu coração e falar: Senhor, eu deixo para trás os rótulos. Eu deixo para trás os rótulos. A partir de hoje eu tenho uma nova história, escrita pelo Senhor, escrita pelo Senhor, escrita pelo Senhor. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, eu peço que após essa oração você escaneie esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você que está aqui na frente, coloca a mão no seu coração. Essa é a última vez que eu estou falando, hein? Se você deseja e não tem coragem, pega na mão da pessoa que te trouxe a esse lugar e fala assim: me leva lá, porque hoje eu quero entregar o meu coração para Jesus. Talvez eu não consiga sozinho, mas com a sua ajuda nós vamos longe, amém? Enquanto nós estivermos orando, se você sentir esse incômodo, não resista à presença do Espírito. Coloque a mão no seu coração onde você estiver. Repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Te agradeço pela Sua palavra e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir, por favor, que vocês acompanhassem o pastor Rubem e a equipe de consolidação. Nós vamos fazer uma oração de forma individual com vocês. Nós não vamos pedir nada, fiquem em paz. Não é sobre aquilo que vocês têm, mas é sobre aquilo que vocês receberam. E o que vocês receberam foi a melhor coisa que vocês poderiam receber, amém? Siga o pastor. Eu quero falar com a igreja agora. E eu quero fazer esse último apelo para vocês. Se a marca de Deus ela já está evidente na sua vida e está sendo reconhecida por pessoas, ótimo. Mas a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós precisamos estar atentos, com os nossos olhos abertos, porque é muito fácil nós incorrermos em um erro. Achamos que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos voltar para a fonte que nos resgata e que nos lava.
A palavra de Deus diz em Romanos 8:37: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é mais do que vencedor sozinho. Você não consegue sozinho, você consegue através daquele que te amou. Mas eu quero te falar que a vida do cristão, ela não é uma vida fácil. Ela é uma vida de abnegação, ela é uma vida de negação, ela é uma vida de você negar a si mesmo. E isso muitas vezes nos deixa cansados, nos deixa abatidos, nos deixa sem esperança. Eu quero falar com você hoje que talvez tenha entrado aqui derrotado, se sentindo derrotado, por conta dos rótulos negativos que pessoas colocaram e têm colocado sobre a sua vida, ou até mesmo que você tenha colocado sobre a sua vida. Hoje é o tempo de você entregar esses rótulos aos pés de Cristo, até que a marca de Deus seja manifesta na sua vida. Você que tem vivido com a sua alma oprimida, com uma imagem negativa de si próprio, pela fé nós cremos aquilo que Deus pode fazer, e aquilo que Deus vai fazer nesse lugar hoje. Nós precisamos que Cristo exponha a marca que nós carregamos, não apenas como um indivíduo, mas como um corpo de Cristo. Se você tem ficado cansado, se a sua alma tem ficado abatida por conta dos rótulos que têm sido lançados, se você já não tem mais força para carregar esses rótulos, não quer mais carregar esses rótulos, quer deixar esses rótulos para trás, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente e nós vamos orar com você. Só para aqueles que estão cansados, a palavra de Deus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Pastor nenhum tem capacidade de fazer isso, te aliviar, mas Ele quer te aliviar. Pode apertar um pouco mais aqui, para que todos caibam aqui. Para que a marca de Cristo seja evidenciada na sua vida, seu primeiro passo é deixar para trás aquilo que não te pertence, o rótulo que não pertence a você. Você não é um dependente químico, você não é um mentiroso, você não é um consumidor de pornografia, você não é um mau pai, você não é um péssimo filho, você é quem Ele diz que você é, e perante Ele você é filho. Enquanto nós estivermos adorando com essa música, porque essa música fala muito a respeito de uma mulher que carregava um rótulo de uma mulher fracassada, de não poder retirar água no lugar certo, na hora certa. Ela tinha que estar isolada, separada, buscar água em um outro lugar, mas ela recorre a Cristo, a fonte de água viva, e Cristo purifica a sua vida, purifica a sua alma, e naquele instante aquela mulher tem a sua vida transformada. O que Deus quer fazer com você nessa manhã é transformar a sua vida. Por isso, enquanto nós estivermos ministrando, eu queria pedir que a igreja fique em pé. Enquanto nós estivermos ministrando, você pode adorar no seu lugar, e você que se propôs vir aqui à frente, é tempo de você decidir colocar aos pés de Cristo os rótulos que tem te abalado, colocar aos pés de Cristo o peso do rótulo que tem vindo sobre a sua vida. Você tem uma marca, você tem o DNA de Cristo sobre a sua vida. Nunca deixe ninguém dizer o contrário disso. Jesus Cristo, o dia que você abriu seu coração e confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele imprimiu o DNA sobre a sua vida, para que você não mais o chamasse de Senhor, mas que você o pudesse chamar de amigo. Ele diz: não vos chamamos mais de servo, mas chamamos de amigo. Eu vos chamo de amigo, eu vos chamo de filho. Nós somos co-herdeiros com Cristo na presença de Deus. A voz do Senhor está sobre esse lugar dizendo: eu tenho um plano sobre você e para você, e o meu propósito vai ser escancarado a partir do momento, a marca vai ser evidenciada a partir do momento que você me obedecer.
Você talvez tenha buscado, tenha procurado, mas deixa eu te falar, a palavra de Deus diz, e ela não mente: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não é uma busca superficial, Deus, onde o Senhor está? Não, joelho no chão, vida com Deus. Deus vai se revelar, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você não é um acaso, você não é o acidente, você é o plano de Deus para transformar onde você estiver. Em nome de Jesus, eu quero que você levante sua mão, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos porque a sua marca será evidenciada em nossas vidas. Te agradecemos por esse lindo domingo de manhã. Nós dizemos que nós somos os teus filhos, nós somos tua igreja, embaixadores do teu reino. Nos use, Senhor, onde nós estivermos. Espírito Santo de Deus, sopra em nossos corações. Quando Satanás quiser colocar rótulos, que nós possamos nos lembrar que nós temos a marca do Cordeiro sobre as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.